Olá galera, meu nome é Gilvan, sou professor da Secretaria de Cultura de Barueri e hoje trarei umas dicas de mangá e anime. Então eu vou falar um pouquinho de materiais. Eu sei que ultimamente a gente, em questão de material para arte, é muito caro. E eu vou estar dando uma opção mais prática e mais em conta para você fazer os seus desenhos, entendeu? Então aqui no caso eu estou usando uma tinta acrílica à base de água, entendeu? E é um material barato que dá para qualquer um comprar, entendeu? E pelo menos cores básicas. Então, inclusive esses dois trabalhos que está atrás de mim foram feitos com esse tipo de material. Então, é uma coisa bem em conta de você fazer. Então, agora vamos lá à dica do desenho de mangá. Bom, aqui eu tenho um esboço que eu fiz antes, mas eu vou mostrar para vocês como que eu monto esse desenho, entendeu? Então, independente do desenho, qualquer desenho que seja, acho que a base principal de que eu uso basicamente as bolinhas, né? Então tem pessoas que não gostam, entendeu? Mas ela te dá uma referência de como você começar esse desenho. Então aqui, ó, vou fazer esse desenho novamente. Eu vou deixar esse aqui e vou mostrar para você. Vou tentar fazer ele inteiro. Então o que acontece? Independente de se for quadrinhos, porque eu classifico o quadrinho, o mangá e o anime como quadrinhos, né? Então eu não quero entrar muito nesse detalhe, é mais na parte da construção dos desenhos. Então o que acontece? Eu costumo sempre usar a minha referência com uma bolinha, depende do tamanho que você vai fazer, entendeu? Então eu aqui vou fazer assim, ó, um círculo grande, um meio círculo, né? Então o que acontece? Se ele está meio de lado, o que acontece? Eu vou vir aqui fazer assim, quer ver? Então a minha preocupação é que não estou preocupado com borracha, entendeu? Então eu vou marcar mais ou menos onde que é a direção dos olhos, ó, que dependente do anime e do mangá tem olhos que são diferentes, um pouco maiores, um pouco menores, entendeu? Então eu vou fazer uma maneira diferente. Eu vou marcar o ponto, alguns pontos aqui e vou vir com a boca, ó. Se vocês verem, eu vou apertar mais, pressionar o lápis aqui, ó, para vocês olharem esse esboço, ó, comecei aqui, ó. Entendeu? Aqui no caso, aqui eu vou fazer isso, ó. Eu não preciso fazer contorno ainda, porque eles são olhos grandes, né? Entendeu? Então agora eu vou começar a dar forma nesse olhar. Então eu venho aqui e faço assim. Não tem segredo. Isso aqui é, quanto mais você treina essas bases aqui, você melhora, porque depende de cada personagem de desenho, um rosto é diferente do outro, né? Então, dá para você utilizar essa base como um primeiro passo. Então, e não ter medo de fazer, né? Aqui eu já marco a parte dos dentes. Eu vou centralizar os olhos aqui, ó. Agora, feito isso, o que que eu vou fazer? Não parece muita coisa, então aqui que eu vou fazer? Agora eu vou definir o formato desse rosto. Se vocês notarem, a minha preocupação não é os riscos, não. Então esse esboço, esse risco que eu praticamente faço, então ele me ajuda a corrigir alguns defeitinhos, vamos supor, da forma do rosto, né? Depende do rosto que você vai fazer. Entendeu? Ó, vou deixar ele um pouquinho maior aqui. Vou fazer uma expressãozinha aqui, ó. Vou dar um detalhe aqui. Entendeu? Então eu vou marcar a parte dos dentes. Que ele tá com uma expressão de tipo gritando aqui, né? Então aqui praticamente basicamente tudo esboço, entendeu? Então não se preocupem com isso. Não queiram fazer direto, porque às vezes se você não tem prática, você vai acabar ficando nervoso, não vai conseguir fazer o desenho. Então acho que é interessante você trabalhar essa coisa de esboço, fazer os rascunhos, né? Aí cada um tem uma forma de falar, né? Mas acho que é interessante você pensar nisso, porque você acaba perdendo o medo, né? Porque no desenho tem muita gente que tem um certo medo. Ah, mas não ficou igual. A ideia não é igual. A ideia é você tentar fazer, entendeu?
E com o tempo você vai adquirindo mais prática naquilo que você vai fazendo. Entendeu? Então, ó, vou só marcar aqui para dar uma definida aqui. Eu vou fazer a orelha. E engraçado que aqui nessa parte, nesse estilo de desenho, o que acontece? Algumas formas que a gente usa que seria no desenho normal, né, no corpo humano, não bate com essa, né? Então, o que é que você tem que prestar atenção? É a fisionomia, aonde aproximadamente vem o olho, a boca, o tamanho dessa boca. No caso aqui, a orelha dele é um pouco fora de forma, né? Um pouco mais para baixo, né? Do normal, né? Que seria. Que nada mais é como seria uma coisa estilizada, um desenho mais diferenciado, né? Entendeu? Então, agora eu vou baixar um pouco aqui, ó. Aí eu vou vindo acertando. Vou melhorar essa... Agora eu venho aqui e faço isso, que é a parte da base. Deixa eu preparar o cabelo aqui. E no caso do cabelo, que aqui também tem um detalhe também que é bem simples, ó. Você pode fazer esse tipo de coisa. Marca mais ou menos onde é a sombra. E aqui você vai continuando fazendo a mesma forma. Não precisa ser idêntico àquilo que você está vendo, entendeu? No desenho, basicamente você tem as referências, mas o que é interessante é você dar movimento para esse desenho. Porque senão você vai ficar só na cópia. Então, acho que o interessante é você tentar mudar a posição desse personagem, entendeu? Procurar fazer ele com mais solto, entendeu? E aqui você acrescenta o cabelo e tal. E aqui eu vou fazer uma máscara, só para que vocês tenham uma noção. E principalmente coisa de espaço, né? Você fazendo essa base, você consegue centralizar o desenho aonde você quiser, entendeu? Então fica muito mais fácil. Porque às vezes você vai fazer um desenho pequeno aqui, o que acontece? Sobra aquele monte de folha, entende? Então, acho que é interessante essas bases para que você tenha essa noção, né, de espaço para fazer esse determinado desenho que você quer fazer. Entendeu? Então, não tem segredo. O único segredo é fazer. Então, não se preocupem. Os primeiros não vão sair legais, que é normal, entendeu? Então, mas que fique bem claro é que para que vocês possam fazer ele com mais facilidade, mais espontâneo, sem medo. Ó, eu vou marcando aqui, ó. Eu não estou preocupado com contorno ainda, entendeu? Eu vou só apenas marcando esse espaço, começando a dar forma naquilo que eu quero, ver se a orelha está certa, do jeito que eu acho que fique legal, entendeu? Então ele vai ficar um desenho bem... eu vou puxar mais aqui e vou acertar mais aqui. Aí você pode incrementar o cabelo, né, do jeito que você acha que fique legal. Porque às vezes você fazendo uma cópia de um desenho, você não precisa ser exatamente fiel àquilo que está lá. Porque se você ser muito fiel e não ter prática, você vai ficar perdido. Então, acho que é interessante você criar um outro formato de cabelo. Que a arte é isso, você não precisa seguir aquilo que está lá. Você pode dar uma incrementada no seu desenho, entendeu? Ó, tá vendo? Aí você vai dando as formas nele. Aqui às vezes pode ficar um pouquinho mais... Pode ficar um pouquinho maior, mas aí eu venho acertando esses defeitos, né? Que a gente fala que é defeito, mas não é defeito. Ó, entendeu? Então, inclusive falando de materiais, os materiais para arte é muito caro, né? Então, canetas são absurdo, então você tem condições de... É um material mais acessível, que é a tinta acrílica, para que você possa fazer com mais tranquilidade. Deram para entender como é que funciona? Então, não fiquem preocupados com o desenho igual, idêntico que você está vendo. Acho que a ideia é você tentar fazer ele de uma forma mais espontânea e mais solta, sem aquele medo, sem insegurança. Tentar, no momento alguns de borracha, então acho que você tentando evitar usar a borracha, você perde essa coisa de medo, entendeu? E na arte a gente não pode ter medo, a gente tem que arriscar, entendeu?
entendeu? Os primeiros não vão ficar legais, mas com o passar do tempo, com o exercício, você se dedicando, você consegue chegar lá, ok? Oficinas de arte, venha fazer parte. Oficinas de arte, venha fazer parte.